Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. Olá, olá! Estamos aqui em mais um episódio do Mais Consciência, por favor, o nosso 11º episódio. que frio na barriga. Mais consciência, por favor, esse slogan pegou, hein? Verdade. As pessoas me param, me perguntam e eu achei o máximo. Achei o máximo porque não contava que chegaríamos no 11º. Seríamos 7, depois seríamos 9 e finalizamos hoje no 11º. Isso aí. Então, a primeira temporada com 11 episódios, porque depois viram outras temporadas. Acho muito legal a gente comentar isso. O Mais Consciência, por favor, nasceu de um projeto de liderança espiritualizada, né? Um projeto de conhecimento em como fazemos para acender caminhos enquanto líderes. E ele está se transformando. Então, a gente tomou a consciência e decidiu fazer por temporadas. Então, a primeira temporada encerra no 11º, mas já está em andamento a segunda temporada com uma nova carinha, eu diria, com algo diferente. Isso. Viremos com novidades e esperamos a sua audiência. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem importante, que na verdade é quase que o carro-chefe, que é o papel do líder, né? Que liderança é essa? O que é um líder espiritualizado, né? Já é um assunto que a gente aborda, eu abordo bastante nos treinamentos, porque eu tenho feito treinamentos de liderança. E é um conteúdo bem importante da gente tratar aqui. Eu hoje estou muito até emocionada, porque o primeiro episódio para mim foi um desafio grandioso. Eu sempre digo que eu não sei como eu aceitei quando eu vi eu estava aqui. Mas como fez a diferença essa jornada, né? Um episódio por semana, pessoas cruzando o nosso caminho. E quando eu falo sobre isso, sobre essa luz né, da liderança, enfim, como diferenciar isso? Como iniciar, né? Já que é o nosso episódio final, como todo episódio que a gente trouxe um pouquinho de como fazer, por onde começar. E acredito que esse final, não é um final, mas Essa vírgula. essa vírgula, uau, que lindo! Essa vírgula é justamente isso, assim, qual é a diferença de liderança, onde estamos e como chegamos até lá? Isso. Acho que são os principais, né? Isso. Então, quando eu estou em treinamento com líderes nas empresas, eu sempre trago essa reflexão. Qual é o papel do líder de fato? O que ele tem que ser, fazer para poder ter resultados, né? E aí eu trago para a consciência a ideia do líder-herói e o líder humano. O que é o líder-herói? O líder-herói é aquele que veste a capa, né? E ele fala, eu vou fazer do meu jeito. Eu quero tal resultado. Eu preciso disso, 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 sem se importar verdadeiramente com as pessoas no processo, sem ter consciência do impacto que ele gera ao seu redor, né? Então, geralmente ele está preocupado com resultados, mas não importa o como. Então, e outra coisa, o líder-herói, ele tem medo de que a sua vulnerabilidade esteja à mostra, porque ele tem que saber de tudo. Ele está preocupado com a imagem dele. Ele é muito guiado pelo ego. E teve um episódio que a gente conversou sobre isso, né? Sobre o ego e a alma. Então, o ego são todos os mecanismos de defesa que a gente aprendeu a usar para sobreviver aqui. Só que quando você é guiado apenas pelo ego, o medo cresce. O controle cresce, porque o ego não vê além. Então, o líder-herói é aquele que, é claro que ele tem alma, mas ele é guiado, ele toma suas decisões baseadas no ego, e aí ele acaba tropeçando, né, de alguma forma. Porque é muito fácil a gente se perder nessa ideia do líder-herói, né? O ramo dos negócios tem meta para bater, tem horário para cumprir, tem produto para entregar, tem cliente olhando no tempo do relógio. Então,
O líder acredita que ele tem todas as ferramentas possíveis e as respostas, ele não libera a vulnerabilidade dele, ele teme aquilo e centraliza as decisões, né? E quando a gente faz isso, agir por impulso é a primeira reação. Isso mesmo, ele acaba agindo pelas emoções, não conseguindo se centrar. E quando a gente age pelas emoções, existe uma grande probabilidade da gente fazer mal feito, errar. E esse estilo vai criar o distanciamento, né, do seu liderado. Então, tensão, equipe vai manter equipes presas, equipes tensas, com medo de errar, com medo de inovar, de inventar, né? Então, essa liderança do líder herói, ela é perigosa. Isso. Tu sabe que me veio uma pergunta agora. Existem momentos em que a gente tem que ter postura de líder herói? Provavelmente sim. Eu penso que às vezes surgiu um problema de emergência ou a empresa tá se encaminhando, né, para um processo de falência. O líder herói, ele age rápido, ele pega junto, ele tem força, mas ele não consegue medir a sua força. Então, talvez em alguns momentos tem que trazer essa atenção aos riscos, esse controle para poder se recuperar rápido de algumas situações. Mas são situações específicas, né? Num todo, né? A rotina tem que ser uma liderança muito mais consciente. Porque como é que ele se sente um liderado que tem um líder herói? Ele se sente cobrado, pressionado, e outro risco é que o líder herói, ele arranja culpados quando o resultado não vem como ele gostaria. Então, ele aponta erros e culpados, ele fala, você tem que dar um jeito nisso. Ele tem a dificuldade de pegar junto e dizer o nós. Então, o líder consciente fala, nós vamos resolver isso. O líder herói, eu fiz a minha parte e você errou. Então, o liderado, ele se sente acuado, como você falou, tenso, com medo de errar. E daí ele não cria também uma admiração e um respeito genuíno pelo líder dele. E por isso vai afastando as pessoas. Então, as pessoas que ficam é por uma necessidade financeira empregatícia. Não porque gostam, porque vem um propósito naquilo que fazem. Percebe? E essa liderança verdadeiramente consciente, né? Ela inspira, transforma, conecta. Ela acende novos caminhos. Isso. Né? E nasce com uma postura mais humana. Com certeza. certeza. Aí vem o líder humano. Isso. Porque o líder humano, então, ele fala nós, né? Ele pega junto, ele percebe que todos fazem parte do processo, ele não tem receio da sua vulnerabilidade estar à mostra dele, fala, olha, não sei, vamos aprender junto. Ele se permite, né, a aprender Isso. junto. Isso mesmo. Então, ele também não tem receio de que as pessoas vejam o seu erro e ele reconhece quando erra. O líder herói dificilmente vai reconhecer, porque ele não quer admitir, ele arranja o culpado. O líder humano, consciente, assertivo, ele fala, não, nós falhamos nisso, precisamos atingir tal resultado, vamos junto? Eles transformam os desafios em crescimento coletivo. Justamente, né? Por isso que acende caminhos. E ele vai, então, adquirindo... Ele tem uma escuta atenta, ele tem uma preocupação com pessoas, ele está consciente do seu impacto no dia a dia, nas pequenas coisas, né? E ele tem uma preocupação verdadeira de como as pessoas estão. Então, ele vai adquirindo o respeito, a admiração da equipe e, com isso, o engajamento da equipe. E por isso, no final das contas, ele tem mais resultados do que o líder herói, porque ele cativa pessoas, né? E ele enxerga um valor e um propósito em cada negócio, em cada relação. Eu me lembrei agora, na semana passada, eu recebi um contato de uma futura mentoria. E aí a pessoa disse, eu não sei o que vocês fazem, mas eu quero que você faça o que você fala. Né? Então a pessoa não me conhece. E aí eu disse, mas quando você me diz que você quer que eu vá na sua empresa, né? Fazer o quê? O que eu falei que faço? E aí ela disse, liderar com empatia, me ajudar a liderar o todo, ter uma comunicação clara, autorresponsabilidade. E como as pessoas não sabem por onde começar, acho que esse é um bom ponto, assim. Como que a gente abre porta para relações de confiança, para ter inovação, para ter autenticidade desse líder humano? Eu penso que o líder humano, ele precisa se desenvolver o tempo todo.
Porque ele só vai conseguir desenvolver pessoas se ele se trabalha, né? Então, ele gerencia suas emoções, ele está atento à jornada, ele pratica autoconhecimento, ele usa de ferramentas, ele tem também apoio para ele lidar com os desafios. E aí, ao mesmo tempo que ele vai se desenvolvendo, ele consegue desenvolver pessoas. Então, o líder humano, consciente, ele não para de estudar. Ele não para de aprender, ele tem uma mentalidade flexível, ele se abre para mais consciência hoje aqui, o que eu posso aprender hoje aqui, né? Que desafio a vida está me trazendo e que aprendizado está embutido, então ele Não está carregar aberto. o mundo nas costas. Sim, ele percebe que é permitido pedir ajuda. O líder herói, ele tem medo de pedir ajuda porque ele acha que isso é mostrar sua vulnerabilidade, é dizer que errou. E esse é o medo dele, que fique visíveis as fraquezas dele. E ele não se dá conta que acaba trazendo ainda mais problemas dessa forma, nessa postura. Ele precisa tornar o espaço de trabalho mais criativo, mais leve, né? E assim, um passo de cada vez e formando o todo. Esse é o primeiro passo, né, do líder humano, reconhecer, olhar para si e um passo por vez. Isso. E daí, assim como ele vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo a ter mais empatia, mais paciência, uma escuta atenta. Por isso, ele vai se tornando cada vez mais assertivo. Porque o líder humano, ele sabe que um negócio depende de soluções, de resultados, mas ele vai equilibrando dados, né, objetivos e o lado humano, as emoções. Então, ele tem sensibilidade para ir observando tudo e aí tomar decisões sábias. O líder herói, ele quer os resultados financeiros, mas ele toma suas decisões baseadas nas emoções, como a gente falou antes. Aí ele acaba tropeçando. Na verdade, o líder herói, ele muito me lembra o chefe de antigamente, né? E hoje em dia não Porque eu dá estou mais... mandando, né? Eu mando, obedece quem tem juízo, né? E hoje em dia, a gente está num outro momento enquanto humanidade, de despertar da consciência. Não cabe mais ser chefe, né? Ter essa postura, porque o líder herói, ele acaba tendo uma rigidez com ele mesmo e com os outros. E na rigidez, tu não consegue ser criativo, tu não consegue inovar, tu não consegue ir além. Porque a liderança verdadeira mesmo, ela não é sobre controlar, né? Ela é sobre inspirar, confiar, motivar, né? Até teve um outro episódio que a gente comentou sobre isso, né? Que eu vislumbro, assim... O líder, ele tá na frente, numa trilha, subindo a montanha com a galera. Ele tá na frente, abrindo o caminho, mata a facão. Mas quando tá chegando no cume, ele para e ele dá a mão para cada um subir. Porque ele não tá subindo para chegar lá sozinho e comemorar sozinho, não. Ele tá abrindo caminhos, mas sendo apoio para as pessoas chegarem lá. Você me falou um passado bem distante sobre filosofia hindu. Lembra de uma tribo de índios, como chamava? Ubuntu? Ubuntu. Não, a filosofia africana. Ah, tá. Então é lindo isso. Então me conta de novo, porque eu amo essas suas histórias que conectam. Então, um sociólogo certa vez foi fazer um trabalho numa comunidade africana com várias crianças. E terminado o trabalho, ele colocou um saco de balas, assim, enorme, de guloseimas embaixo de uma árvore, juntou as crianças todas, assim, lado a lado e falou, esse saco de balas é para quem chegar primeiro. Então, a hora que eu falar já, é para quem chegar primeiro. Ele falou já. Nisso, as crianças pequenas se deram as mãos e juntas correram até o saco de balas e chegaram juntas lá. Me arrepio até quando falo. E aí ele olhou aquilo curioso, surpreso, e falou, mas o que é isso? O que vocês fizeram? Aí o menino olhou para ele e falou, Ubuntu, tio. Aí ele, Ubuntu? O que é Ubuntu? De que adianta eu ficar feliz sozinho comendo as balas? Né? O Ubuntu é uma expressão africana que fala do nós. Eu só existo porque você existe. Né? Só faz sentido a minha vida porque estamos conectados em relações. Então o Ubuntu traz para a consciência que não é eu, não é por mim, é por nós. Nós estamos juntos. E isso faz muito sentido porque o ser humano, a gente até também já comentou disso, ele evoluiu enquanto espécie porque ele aprendeu a trabalhar colaborativamente, em equipe, se ajudando. A gente não é um ser que tem garras ou muito pelo no corpo ou alguma habilidade específica para lutar nas intempéries da vida. A gente é bastante frágil sozinho.
Mas quando a gente se une, né, e quando a gente percebe a importância do outro na nossa vida, a gente se fortalece. E o Ubuntu traz essa expressão. Eu trabalhei muito essa ideia de Ubuntu quando eu estava em sala de aula com os alunos. Eu uso essa ideia quando eu faço trabalho de equipe, espírito de coletividade em empresas, né? E ele traz essa noção, essa consciência. Então, o líder herói, ele tá preocupado com ele, é eu. O líder humano é consciente porque ele trabalha com a ideia do nós. Então, é como se ele vivesse na prática o Ubuntu. Tu sabe que meu marido me disse, leva seu caderno, sempre anota. E eu realmente faço as minhas anotações, gravo os meus áudios, porque toda hora eu tô aprendendo alguma coisa. E hoje é um dia que eu saio daqui com a minha mochila cheia de aprendizados e de decisões, né? Pequenas decisões que você toma. E o que você falou faz muito sentido. Tomei algumas pequenas decisões que tornam grandes resultados e a maior delas é acender caminho sempre, né? Acredito que eu tô mais emotiva por ser o nosso 11º episódio, mas me permitir aprender junto e promover sempre a evolução coletiva, né? Tanto que lá no nosso primeiro episódio, quando me perguntaram, e eu falo no desenvolvimento das pessoas, esse é o meu legado, né? Acreditar nas pessoas. É sobre isso, né? É sobre chegar lá na frente e de que adianta ser feliz. Tu sabe que a minha equipe, eu sempre falo, quando eu estiver morando de frente para o mar, todos têm que estar morando de frente para o mar, porque que assuntos conversaremos, né? Claro que é uma metáfora. Uma metáfora, mas é sobre isso. Não tenho como estar tão distante de quem anda comigo. Sim, sim. Mas eu também saio daqui com muito aprendizado. Foi uma jornada incrível, assim, única, né? E justamente esse é o pedido que tem se tornado a rotina diária. É mais consciência, por favor. É mais consciência na forma que eu falo, que eu tomo decisões, que eu conduzo e que eu observo os sinais, né? Em algum momento a gente vai falar de personalidade e enneagrama, mas eu, como uma boa tipo 3, o meu foco geralmente tá nos resultados, nas metas, né? Eu viro muito tarefeira. O mais consciência me traz pro agora de estar mais atenta aos sinais, que não é o meu radar principal. Então, eu também saio daqui com muito aprendizado. É uma vivência prática que vai sendo adicionada à nossa bagagem, né? Muito legal. E eu tinha uma frase que falava muito, era que consciência se requer aqui, né? E isso se expandiu. Não é mais que consciência, é mais consciência. Porque se eu já estou tendo consciência, eu quero expandir. Esse é o meu aprendizado dessa nossa jornada, dessa nossa temporada. Agradeço muito a você por tudo que a gente construiu aí, vem construindo, né? E a gente passa uma parte de tudo que faz aqui nessa mesa. Mas fico muito feliz também porque a nova temporada não vem só com episódios, ela vem com convidados, ela vem com exercícios práticos, com uma jornada de autoconhecimento gratuita, porque essa também foi um dos pedidos que eu tive, que a gente promova o acesso das pessoas às ferramentas. E mais, eu sempre quis nos meus negócios levar para o lado educacional. E eu não sabia como. Então, mais consciência, eu tenho certeza que vai ter um braço muito forte ao educacional aí das pessoas, a auxiliar para que as pessoas evoluam conosco e acendam caminhos. Isso. Eu acho que essa é a nossa contribuição para o mundo através desse podcast, né? E através do Mais Consciência. E eu sou muito grata de ter aceitado o convite, de ter topado junto, comprado a ideia, né? E estar aqui me acompanhando nessa jornada. É um presente. Muito bom. Então, eu promovo um brinde de água a nós, ao Mais Consciência. Ao Mais Consciência, e a você por que favor. nos segue, que você que nos manda depoimento, que nos chama, muito obrigada por toda essa audiência e por essa revolução na nossa vida e em todos que estão ao nosso redor. Ao impacto que a gente gera. É isso aí. Mais consciência, por favor. Muito, muito obrigada pela sua escuta. Curta, compartilha, nos siga. Vamos promover mais consciência para o mundo, por favor. Uhul!